Faz sentido todo esse barulho em torno da questão da responsabilidade fiscal? Isso tem sido usado, como sabemos, muito contra o governo eleito, contra o presidente eleito. Mas há base técnica para isso? A resposta é que, em parte, sim. Por exemplo, se o governo promove uma expansão fiscal muito significativa, uma política fiscal altamente direcionada para crescimento econômico, isso pode ser problemático. Aumento muito forte de gastos, redução muito acentuada de tributos podem estimular a demanda agregada na economia de tal maneira a prejudicar o controle da inflação e também o controle das contas externas do país. Esse é um fato técnico que precisa ser levado em conta. Então o governo precisa acompanhar. Todo governo precisa acompanhar os efeitos da política fiscal, da política monetária, de outras políticas, sobre o nível de demanda na economia e sobre o grau de utilização da capacidade. Mas faz sentido criar alarme em torno desse aspecto no momento atual do Brasil? Altamente duvidoso. Primeiro porque a economia vem crescendo pouco, o desemprego ainda é alto, o desemprego do trabalhador, há capacidade ociosa nas plantas produtivas e, portanto, uma expansão da demanda pode ser acomodada com resposta da oferta. O setor externo da economia, o balanço de pagamentos está forte, balança comercial altamente superavitária, déficit em conta corrente relativamente baixo, coberto, mais do que coberto por investimentos diretos estrangeiros, reservas internacionais ainda altas, apesar da redução ocorrida no passado recente. Reservas, aliás, produzidas durante os governos Lula e Dilma, que fizeram com que os governos Temer e Bolsonaro pudessem atravessar com relativa facilidade períodos de turbulência internacional. Faz sentido, por outro lado, como dizem os economistas mais conservadores, se preocupar com a política fiscal, com a suposta irresponsabilidade fiscal por causa do crescimento da dívida pública? Nem tanto. Não é que seja irrelevante a preocupação, é que a dívida pública brasileira, todos os cálculos indicam, não tende a crescer explosivamente com as medidas que estão sendo discutidas. As projeções do governo brasileiro, de economistas independentes, de entidades independentes, mostram que o crescimento da dívida pública pode até ocorrer em função de medidas que venham a ser tomadas em 23, mas nada que provoque alarme, né? O que está acontecendo é que o governo, a equipe de transição, está programando uma proposta de emenda constitucional de transição, cujo objetivo é fazer face a um orçamento altamente precário, altamente irrealista, uma verdadeira peça de ficção que o governo Bolsonaro deixa para 23. Essa correção é inevitável, não só para acomodar a Bolsa Família e as promessas de campanha do presidente Lula, mas também porque há inúmeros programas essenciais que não estão cobertos pelo orçamento que foi apresentado. A expansão, os gastos adicionais fora do teto, não representam necessariamente uma política fiscal expansiva relativamente ao que vem ocorrendo na economia em 2022. Então é preciso analisar com serenidade os números, a situação da economia, sem fazer o que muitos fazem, que é um terrorismo fiscal que visa inibir e intimidar o governo eleito na tomada de decisões que são importantes para o país.